Você está trancado em uma prisão que você mesmo ergueu, e essa prisão não tem paredes de concreto, não tem grades enferrujadas, não tem guardas implacáveis. Essa prisão é feita de memórias, de decisões que você adiou, de palavras que você engasgou, de oportunidades que escaparam. E o pior de tudo, você visita essa prisão todo santo dia, voluntariamente. Você abre os olhos pela manhã e antes mesmo de sentir o aroma do café, já está lá dentro, revivendo aquele momento, aquela escolha, aquele erro cruel. E enquanto você se mantém acorrentado ao passado, o seu presente está sendo roubado, suas oportunidades estão evaporando, sua vida está acontecendo, sem você. Nicolau Maquiavel já observava isso há mais de 500 anos. Ele testemunhou políticos poderosos destruírem seus impérios, não por guerras perdidas em campos de batalha, mas por guerras mentais que nunca cessaram, batalhas internas contra fantasmas de decisões pretéritas. E hoje, a neurociência confirma exatamente o que ele descobriu ao observar a natureza humana. Mas calma, porque o que eu vou revelar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu passado. E mais importante, vai te mostrar como transformar cada arrependimento em combustível estratégico. Antes de prosseguirmos, preciso que você internalize algo brutal, algo que ninguém quer te contar abertamente. Lamentar o passado não é um defeito. É uma função evolutiva. Seu cérebro foi programado para fazer exatamente isso, para repetir mentalmente situações dolorosas, numa tentativa desesperada de encontrar padrões, evitar erros futuros, aprender com o sofrimento. Isso se chama ruminação. E aqui reside o problema crucial. Essa função que deveria te proteger se transformou em uma armadilha. Porque no mundo moderno e caótico, a ruminação raramente soluciona problemas. Ela apenas os amplifica, transforma meros arrependimentos em obsessões paralisantes, transforma fracassos passados em prisões presentes. Pesquisadores de diversas universidades renomadas publicaram estudos reveladores sobre isso entre 2024 e 2025. Eles desvendaram algo que Maquiavel já sabia intuitivamente. Existe uma diferença crucial entre dois tipos de ruminação. A primeira é a ruminação abstrata. É quando você se tortura com o porquê. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fiz aquilo? Por que não percebi antes? Essa forma de remoer o passado aumenta significativamente o arrependimento e te mantém preso. A segunda é a ruminação concreta. É quando você se questiona como posso usar isso a meu favor? Como esse fracasso me revelou algo? Como transformo essa informação em estratégia? Essa segunda forma não apenas reduz o arrependimento. Ela gera o que os cientistas chamam de crescimento pós-traumático. E aqui é onde Maquiavel entra em cena. Mas antes, deixe-me explicar por que isso importa tanto. Seu cérebro não distingue com precisão entre passado real e passado imaginado. Quando você rumina sobre um evento doloroso, seu sistema nervoso reage como se estivesse acontecendo agora. Cortisol é liberado em profusão. Os batimentos cardíacos disparam. A tensão muscular aumenta. Você literalmente revive o trauma fisiologicamente. E a cada vez que você faz isso, você reforça os circuitos neurais associados a essa memória dolorosa. Torna mais fácil acessá-la novamente, mais automático cair nela, mais difícil sair. É um ciclo vicioso. A dor atrai a atenção. A atenção amplifica a dor.
A dor amplificada atrai mais atenção. E você fica preso numa espiral descendente de ruminação, que literalmente reconstrói seu cérebro para sofrer mais eficientemente. Pesquisadores descobriram que pessoas com tendência à ruminação apresentam ativação aumentada no córtex cingulado anterior e na amígdala, regiões cerebrais associadas ao processamento emocional e à detecção de ameaças. Seu cérebro está em estado permanente de alerta para perigos que já passaram, gastando energia combatendo fantasmas, desperdiçando recursos que poderiam ser usados para construir o futuro em lutar contra o passado. E o mais irônico de tudo, essa luta é inútil. O passado já aconteceu. Não pode ser alterado. Cada momento que você gasta tentando reescrever o que foi é um momento roubado do que pode ser. Quando Maquiavel foi exilado de Florença em 1512, ele perdeu tudo: posição social, poder político, influência, dinheiro, reputação impecável. Foi preso, torturado fisicamente, humilhado publicamente. E qualquer pessoa normal passaria anos lamentando essa perda, ruminando sobre o que poderia ter feito de diferente, sobre quem o traiu, sobre a injustiça de tudo aquilo. Maquiavel fez algo radicalmente diferente. Ele transformou a pergunta de por quê para como. Como posso usar esses 15 anos observando o poder de perto? Como posso transformar essas lições em algo permanente e duradouro? Como posso converter minha queda brutal em meu legado histórico? O resultado foi O Príncipe, uma das obras mais influentes da história humana, nascida não apesar do fracasso, mas exatamente por causa dele. Mas espere um instante. Há algo que preciso te contar antes de prosseguir. Algo que vai soar paradoxal à primeira vista. A mesma ruminação que te destrói pode te reconstruir. Estudos de 2025 revelam que existe um tipo específico de ruminação chamada ruminação deliberada. É diferente da ruminação automática, que acontece sem que você tenha controle algum sobre ela. A ruminação deliberada é intencional. É quando você escolhe revisitar o passado com um propósito estratégico em mente. E os dados são claros e inegáveis. Pessoas que praticam a ruminação deliberada apresentam uma correlação positiva com resiliência psicológica e crescimento pós-traumático. Os pesquisadores constataram que a resiliência prevê diretamente o crescimento pós-traumático com alta significância estatística. E mais, a flexibilidade cognitiva serve como mediador crucial entre resiliência e crescimento. O que isso significa na prática, em termos concretos e aplicáveis? Significa que lamentar o passado não é o problema central. A forma como você lamenta é o problema. Significa que revisitar seus fracassos não te enfraquece necessariamente. Pode te fortalecer, desde que você saiba como fazer isso da maneira correta. Significa que cada arrependimento que você carrega consigo contém informações estratégicas valiosíssimas. Se você souber extraí-las, Maquiavel chamava isso de virtude, a capacidade de agir estrategicamente diante das circunstâncias, de transformar a fortuna em vantagem, de converter obstáculos em alavancas poderosas. E essa capacidade inestimável não nasce da negação do passado, mas sim da sua metabolização estratégica e inteligente. Deixe-me te dar um exemplo concreto e tangível. Imagine que você perdeu uma oportunidade de emprego dos sonhos há 3 anos. A maioria das pessoas fica presa no porquê. Por que não me preparei melhor? Por que fiquei tão nervoso na entrevista?
Por que não disse aquela frase? E essa ruminação abstrata não leva a lugar nenhum. Só amplifica a dor. Só reforça a identidade de vítima. Agora, imagine mudar para o como. Como aquela experiência me mostrou minhas lacunas. Como posso usar essa informação para me preparar melhor para a próxima oportunidade? Como transformo aquela rejeição em combustível para a próxima tentativa? Mesma memória. Resultados completamente diferentes. E aqui está a parte mais brutal e impactante de tudo. Vou te dar outro exemplo que talvez esteja mais próximo da sua realidade. Você terminou um relacionamento há anos, ou foi terminado. Não importa quem tomou a decisão final. O que realmente importa é que ainda dói. Você ainda pensa no que poderia ter dito de forma diferente. No que você poderia ter feito de diferente. Naquele momento exato, em que tudo começou a desandar. E cada vez que você pensa nisso, a dor volta, fresca, intensa, como se tivesse acontecido ontem. A maioria das pessoas fica presa no porquê. Por que não percebi os sinais? Por que continuei mesmo sabendo? Por que não fui o suficiente? E essa ruminação abstrata não resolve nada. Só aprofunda a ferida. Só cristaliza a identidade de vítima. Só te mantém emocionalmente preso a alguém que provavelmente já seguiu em frente. Agora, imagine mudar para o como. Como aquele relacionamento me mostrou o que eu realmente valorizo. Como os padrões que identifiquei podem me ajudar a reconhecer relacionamentos mais saudáveis. Como posso usar essa experiência para desenvolver limites mais claros? Como a dor que senti pode me tornar mais empático com outros que passam pelo mesmo. Mesma memória, mesma dor. Resultados radicalmente diferentes. Um te prende, o outro te liberta. Pesquisas mostram que os maiores arrependimentos das pessoas não são sobre coisas que fizeram errado, são sobre oportunidades perdidas, sobre coisas que não fizeram, sobre riscos que não tomaram, sobre palavras que não disseram. E isso revela algo fundamental sobre a natureza do arrependimento. Ele funciona como um detector de oportunidades. Mostra exatamente onde você vê potencial de mudança e crescimento, onde você sente que ainda é possível agir diferente. Maquiavel escreveu que a fortuna é mulher, e para dominá-la é preciso ousadia, não lamento. É preciso ação, não paralisia. É preciso converter cada golpe em aprendizado, cada queda em impulso. Ele não estava romantizando o fracasso, estava sendo brutalmente pragmático, entendendo que no jogo do poder não existe neutralidade. Ou você transforma experiências em vantagem, ou elas te transformam em vítima. Mas calma, porque agora vem a parte que poucos falam. Existe um fenômeno chamado crescimento pós-traumático. Foi estudado extensivamente entre 2004 e 2005, e os resultados são surpreendentes. Pessoas que passam por traumas e adversidades sérias frequentemente reportam mudanças positivas significativas. Não apesar do trauma, por causa do processo de luta contra ele. Essas mudanças incluem maior percepção de força pessoal, abertura para novas possibilidades, relações interpessoais mais profundas, maior apreciação pela vida, desenvolvimento espiritual. E aqui está o que a maioria não entende. Crescimento pós-traumático não é o oposto do sofrimento. É um processo paralelo. Você pode sofrer profundamente e crescer simultaneamente. Uma coisa não cancela a outra. A dor do passado não precisa desaparecer para você extrair poder dela. Maquiavel entendeu isso intuitivamente.
mesmo durante seus piores anos de demissão. Ele continuou estudando, escrevendo, observando. Ele não negou a dor. Não fingiu que estava tudo bem, mas também não permitiu que a dor o paralisasse. Usou-a como combustível, como lente para ver mais claramente a natureza humana e o funcionamento do poder. E aqui tem uma distinção crucial que preciso fazer. Não estou te dizendo para ser grato pelo seu sofrimento. Isso seria uma romantização tóxica da dor. Não estou te dizendo que tudo acontece por uma razão. Isso seria pensamento mágico. Não estou te dizendo que seu passado foi um presente disfarçado. Isso seria invalidar sua experiência real. O que estou te dizendo é diferente e mais brutal. Seu passado aconteceu. Ponto. Não foi bom nem ruim. Foi. E agora você tem uma escolha sobre o que fazer com o que foi. Pode deixar que te defina, ou pode metabolizá-lo estrategicamente. Pode carregar como peso, ou empunhar como arma. A dor não precisa desaparecer para você extrair poder dela. Você não precisa curar completamente para começar a transformar. Maquiavel nunca se curou completamente da demissão. Até o fim da vida, ele tentou voltar à política ativa. Tentou recuperar o que perdeu. A ferida nunca fechou totalmente. Mas isso não o impediu de transformar a experiência em legado, de converter impotência em influência, de metabolizar humilhação em a arte da estratégia. Você não precisa esperar estar pronto. Não precisa esperar a dor passar. Pode começar agora, com a dor presente, com a ferida ainda aberta. O processo de transformação estratégica não exige cura prévia. Muitas vezes, ele é a própria cura. Agora deixa eu te ensinar algo prático. Existe uma técnica que os pesquisadores identificaram como crucial para transformar ruminação destrutiva em crescimento. Chama-se recontextualização cognitiva. Em vez de tentar parar de pensar no passado, o que raramente funciona, você muda o contexto do pensamento. Você transforma a narrativa. Passo 1. Identifique o arrependimento específico, não genérico, específico. Qual decisão? Qual momento? Qual escolha? Passo 2. Pergunte o que essa experiência me revelou que eu não saberia de outra forma. Que informação ela contém sobre mim, sobre os outros, sobre como o mundo funciona? Passo 3. Pergunte: como posso usar essa informação agora? Qual vantagem estratégica ela me dá? Qual clareza ela fornece que outros não têm? Passo 4. Integre essa narrativa, não como vítima de circunstâncias, mas como estrategista que acumulou dados valiosos através de experiência dolorosa. Maquiavel fez exatamente isso. Cada humilhação que sofreu virou observação sobre natureza humana em seus escritos. Cada traição que experimentou virou lição sobre confiança e poder. Cada fracasso político virou análise sobre como não repetir os mesmos erros. Ele transformou sua biografia em biblioteca estratégica, e você pode fazer o mesmo. Mas tem um obstáculo que preciso te alertar. Um obstáculo que sabota a maioria das pessoas. Se chama pensamento contrafactual descendente. É quando você imagina como as coisas poderiam ter sido piores. Isso parece útil, mas pesquisas mostram que tem efeito temporário e superficial. Não gera crescimento real. Apenas cria uma ilusão momentânea de gratidão forçada. O que realmente funciona é o pensamento contrafactual processual. É quando você imagina quais processos diferentes teriam levado a resultados diferentes. Não para se culpar, mas para identificar padrões e estratégias aplicáveis no futuro. A diferença é sutil, mas poderosa. Uma pergunta de vítima.
E se eu não tivesse feito aquilo? Uma pergunta estratégica. Que processo de decisão me levou àquilo? E como ajusto esse processo? Maquiavel era mestre nisso. Em A Arte da Estratégia, ele não simplesmente descreve o que aconteceu com diversos políticos. Ele analisa os processos que levaram aos resultados, identifica padrões, extrai princípios, transforma a história em estratégia. Deixa eu te dar exemplos concretos de como ele fazia isso. Quando analisa a queda de Cesare Borgia, Maquiavel não lamenta. Não pergunta por que isso aconteceu com alguém tão talentoso. Ele pergunta: qual foi o processo de decisão que levou a esse resultado? E observem, Cesare Borgia dependia demais do poder do pai, o Papa Alexandre VI. Quando o pai se foi, o castelo de cartas desabou. A lição aqui não é um sermão moral. É um princípio estratégico claríssimo. Jamais construa seu poder dependendo de fatores que você não controla. Quando Maquiavel debruça seus olhos sobre a ruína de vários principados italianos, ele não se afoga em lamentações pela perda da independência. Ele não se perde na nostalgia do que já foi. Ele questiona: qual o padrão por trás de todas essas quedas? Ele identifica confiança cega em mercenários, negligência das próprias forças. A ilusão de que a diplomacia pode substituir o poderio militar. Cada fracasso histórico se transforma em dado estratégico. Cada tragédia do passado se torna uma ferramenta de prevenção para o futuro. É o pensamento contrafatual processual em ação. Não se trata de lamentar, mas sim de extrair. Agora, preparem-se, porque o que eu vou dizer pode incomodar. A maioria das pessoas prefere o aconchego da vitimização à responsabilidade da transformação. É bem mais fácil chorar sobre o leite derramado do que arregaçar as mangas e construir um futuro melhor. É mais confortável jogar a culpa nas circunstâncias do que assumir o controle da própria vida. É mais seguro se agarrar à identidade familiar de quem sofreu, do que se arriscar a forjar uma nova versão de si mesmo. Maquiavel testemunhou isso na corte florentina. Os mesmos líderes que praguejavam contra a má sorte eram os que menos se esforçavam para dominá-la. Os mesmos que lamentavam as traições do passado eram os que menos aprendiam a evitar as do futuro. A ruminação destrutiva servia como um escudo contra a responsabilidade, como uma desculpa esfarrapada para a inação, como uma justificativa para a impotência autoimposta. E talvez você esteja fazendo exatamente a mesma coisa, usando seu passado como uma âncora, como uma desculpa para a sua paralisia presente, usando suas feridas como um passe livre para a inércia, usando seus arrependimentos como um pretexto para nunca mais se arriscar. Deixa eu ser ainda mais direto. Quanto tempo se passou desde aquele evento que você simplesmente não consegue superar? 1 ano? 5? 10? Talvez mais? E quanto do seu presente você tem desperdiçado? E revivendo aquele passado, quanta energia mental foi drenada em batalhas contra fantasmas que você não pode mudar? Quantas oportunidades você deixou escorrer pelos dedos enquanto estava ocupado demais? Olhando para trás, se você fizesse as contas com honestidade brutal, provavelmente descobriria que gastou mais tempo sofrendo pelo evento do que o evento em si realmente durou. E uma rejeição de 5 minutos gerou 5 anos de ruminação obsessiva. Uma traição de alguns meses paralisou uma década de confiança. Um fracasso pontual se transformou em uma identidade permanente. Isso não é normal. Isso é disfuncional. E, o mais importante, isso é uma escolha. Não parece ser uma escolha, porque acontece no piloto automático. Mas é.
Você pode continuar alimentando esses circuitos neurais viciosos, ou você pode começar a construir novos caminhos. A verdade nua e crua é esta: seu passado não te define, mas a forma como você processa o seu passado determina integralmente o seu futuro. Duas pessoas podem passar por experiências idênticas. Uma emerge como vítima, a outra como estrategista. A diferença não está no que aconteceu, mas em como elas metabolizaram o que aconteceu. Estudos de 2025 mostram que pessoas com alta flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de mudar de perspectiva e adaptar seus pensamentos, experimentam um crescimento pós-traumático significativamente maior. E a flexibilidade cognitiva pode ser desenvolvida. Não é uma característica imutável, é uma habilidade que pode ser treinada. Como se treina? Primeiro, expondo-se deliberadamente a perspectivas diferentes das suas. Segundo, praticando a recontextualização de eventos. Terceiro, desenvolvendo consciência metacognitiva, que é a capacidade de observar seus próprios pensamentos, sem se identificar completamente com eles. Quarto, construindo um repertório de narrativas alternativas para os mesmos eventos. Maquiavel fazia isso instintivamente. Em suas cartas, ele frequentemente recontava os mesmos eventos sob diferentes ângulos, analisava as mesmas decisões sob múltiplas perspectivas, não para relativizar, mas para extrair o máximo de informação estratégica possível. E agora, chegamos a um ponto crucial. Você acabou de receber informações que a maioria das pessoas vai levar anos para descobrir sozinhas. Se é que vão descobrir. A diferença entre ruminação abstrata, que destrói, e ruminação concreta, que constrói. A técnica da recontextualização cognitiva. O conceito do pensamento contrafactual processual. A conexão entre flexibilidade cognitiva e crescimento pós-traumático. Tudo isso, embasado em pesquisas recentes, e validado pela sagacidade maquiavélica de 500 anos atrás. E aqui entra um ponto fundamental. Conteúdo como este, que une a ciência moderna à sabedoria estratégica clássica, que não romantiza nem demoniza, que oferece ferramentas práticas, sem moralismos baratos. É raro, porque é trabalhoso de produzir, porque exige pesquisa aprofundada, porque incomoda, porque não vende ilusões. O valeu demais, ali embaixo, não é apenas um apoio financeiro. É você sinalizando que quer mais conteúdo como este. É você dizendo: continue traduzindo Maquiavel para o mundo moderno, continue conectando ciência e estratégia, continue entregando verdades brutas, sem filtros motivacionais açucarados. Quando você clica naquele coração dourado, você não está apenas apoiando um canal. Você está votando por um tipo de conteúdo que a maioria tem medo de produzir. Está se posicionando como alguém que busca o poder real, não ilusões reconfortantes. Faça parte do grupo que entende que a transformação exige trabalho, não desejos vazios. Agora, deixa eu finalizar com algo prático. Existe um exercício que combina tudo o que falamos. Eu chamo de inventário estratégico do passado. Pegue um papel ou abra um documento digital e liste seus 5 maiores arrependimentos. Sem censura, sem julgamentos. Apenas liste. Agora, para cada um deles, responda 3 perguntas. Primeira, que informação essa experiência me proporcionou, que eu não teria obtido de outra forma? Seja específico. Que insight sobre mim mesmo? Que revelação sobre outras pessoas?
Que aprendizado sobre o funcionamento de determinados processos? Segunda, como posso aplicar essa informação de forma estratégica? No próximo mês, não em um futuro vago e abstrato, mas no próximo mês. Que decisão pendente pode ser influenciada por este aprendizado? Terceira, se eu pudesse voltar atrás, que processo de decisão diferente eu teria adotado? Não a decisão em si, mas o processo. O que eu teria perguntado? Que informações eu teria buscado? Quem eu teria consultado? Quanto tempo eu teria dedicado à reflexão? Ao final, você terá transformado 5 fontes de dor em 5 ativos estratégicos, 5 prisões, em 5 bibliotecas, 5 âncoras, em 5 trampolins. Maquiavel fez exatamente isso durante todo o seu exílio. Cada humilhação foi processada. Cada traição foi analisada minuciosamente. Cada erro foi dissecado. O resultado não foi apenas a arte da estratégia. Foi uma transformação pessoal de um político derrotado em um estrategista imortal. E você tem a mesma capacidade, não porque você é especial, mas porque você é humano. E os humanos evoluíram com a capacidade de experimentar o crescimento pós-traumático, de metabolizar estrategicamente suas experiências, de transformar a dor em dados. A única questão é: você vai usar essa capacidade ou continuar desperdiçando-a em ruminação abstrata? Agora me responda nos comentários. Qual dos seus 5 arrependimentos você escolhe transformar primeiro? Qual prisão mental você decide converter em biblioteca estratégica hoje? Escreva time vítima, se prefere continuar chorando o leite derramado. Escreva time estrategista, se está pronto para metabolizar seu passado, transformar limões em limonada. Porque no final, não é sobre esquecer o que passou, é sobre usar o que passou. Não é sobre superar arrependimentos, é sobre converter arrependimentos. Não é sobre deixar o passado para trás, é sobre carregar o passado como arma, não como peso morto. Maquiavel não esqueceu sua queda em desgraça. Ele a imortalizou. Transformou sua derrota em um tratado sobre vitória, sua humilhação em um manual de poder, sua impotência temporária em influência permanente. E toda vez que alguém lê A Arte da Estratégia, Maquiavel vence de novo. Toda vez que um líder aplica seus princípios, ele exerce poder do além-túmulo. Toda vez que suas ideias influenciam uma decisão estratégica, ele prova que o passado pode ser convertido em futuro. Você tem fracassos, você tem arrependimentos, você tem memórias que doem. A questão não é se você vai se livrar delas. Provavelmente não vai. A questão é se vai continuar sendo prisioneiro delas ou vai transformá-las em seu arsenal estratégico. Maquiavel te mostrou o caminho. A neurociência confirmou que funciona. Agora, a escolha é sua: chorar o passado ou convertê-lo em vantagem, permanecer vítima ou tornar-se estrategista, carregar peso morto ou empunhar uma arma. A decisão é brutal, mas a transformação é real. E começa no momento em que você muda de porquê para como.